minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente diferente. Desta vez o presbítero Solano Portela falando sobre educação. Bora ver onde a gente vai parar. Obrigado, Uriel, pelo convite. É interessante que o Uriel não somente é o fundador do PNO, mas do PEO, Programa de Engorda dos Oradores. Vocês precisam ver o lanchinho que tinha lá dentro, preparado para nós. Obrigado. PNO, pra quem não sabe, é o programa chamado Perguntar Não Ofende, que eu não sei se é um programa, um canal, muito bem como funciona aqui no YouTube, mas a gente já reagiu a algumas paradas dele aqui nesse canalzinho, inclusive o primeiro e talvez o segundo vídeo que nós temos é do Perguntar Não Ofende, reagindo ao vídeo do Augusto Nicodemos e outro do Jonas Madureira, que renderam aí bons comentários logo de cara no início desse canal, no dia 25 de janeiro de 2024, ou seja, vai completar aí 6 meses. Estamos chegando nos 6 meses do nosso canalzinho. Se nada der errado, a comemoração desses 6 meses é um videozinho sobre Cuba. Mas tudo bem, já chegamos lá. Outra coisa importante, o programa Engorda dos palestrantes talvez não esteja funcionando muito bem. Eu não quero ser ofensivo, nem nada do tipo, com todo respeito, mas o paletó tá um pouquinho folgado, talvez se der uma engordadinha mais rápido, ocupe o resultado aí daquela expressão que a gente usa, da roupa do defunto. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar aqui pregando falando aqui, palestrando nesse templo pela primeira vez. Eu tinha já falado aqui no templo anterior, mas nesse templo é a primeira vez. Sou grato por isso. De nada. Para onde vai a educação? Para onde? E poderíamos adicionar com as atuais teorias de ensino e aprendizagem. Primeiramente, nós temos que discernir que toda educação ela se respalda numa teoria de aprendizagem. E isso nem sempre é perceptível para professores, pais ou alunos. Se um professor não sabe que existe teoria da aprendizagem, bom, algo de errado não está certo no processo formativo aí. E eu recomendo que quem for responsável pelas universidades presbiterianas que estiverem atuando neste país dê uma reformulada aí na grade de ensino, porque se não tiver questão a respeito de ensino e aprendizagem, teoria do conhecimento, teoria da educação, do processo educativo com diferentes metodologias, precisa tomar cuidado aí, gente. Não tá muito bom. E se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve, curte aqui, comenta, divulga, dá uma fortalecida aqui no nosso canal. Na descrição desse vídeo tem os cursos que a gente oferta que sim, são planejados e existe uma teoria educacional que está por trás também e pode ser muito útil para você que gosta de um ensino bastante dinâmico, acessível e didático, tá bom? E que a gente vai construindo de pouco a pouco. Os cursos são de fluxo contínuo, dá uma olhadinha lá. Também tem as campanhas aqui no Apoia-se para dar uma fortalecida na nossa correria. Inclusive eu tô precisando trocar de computador porque já tá pedindo, pelo amor de Deus, as contas, né? Deu uma formatada dele, ele melhorou um pouquinho, mas já vai embora o feito realizado miraculosamente faz 1 mês e meio. Por outro lado e por fim, também tem a chave do Pix, caso esteja sobrando uma merreca aí, você dá uma fortalecida porque o leite da criança não tá barato. Bora lá! Mas existem premissas que direcionam o processo de ensino-aprendizagem. E essas teorias, elas procuram responder a perguntas como essa. O que é conhecimento, por exemplo? O quê? Qual a essência, qual o objetivo da educação? Como é que as pessoas, ou mais especificamente, como é que as crianças aprendem? Como dar significado ao processo de ensino-aprendizagem? Ou qual a melhor metodologia para intensificar e solidificar a aprendizagem? Pedagogia. Licenciatura, a gente também tem que trabalhar com isso aí. Teorias de aprendizagem não são coisas recentes. Sem mencionar que a própria palavra de Deus está cheia de uma teoria específica de aprendizagem e de definições do que é conhecimento. Uma única teoria. Em vários livros que fizeram uma coletânea chamada Bíblia, e tem vários livros de vários autores, de vários povos, de vários grupos, de vários tempos, em momentos diferentes, que começou com tradição oral, se manteve por muito tempo entre diferentes tribos por tradição oral, depois é montado, reconfigurado, reorganizado, decupado em forma de texto, reproduzido para diferentes traduções em diferentes momentos durante não sei quantos mil anos, e só existe uma teoria do conhecimento, uma teoria pedagógica ali. Caraca, mano.
ser apologeta é complicado, porque para provar isso dá um trampo. Espero que ele fale qual é. Eu adoraria saber qual é a grande pedagogia única, específica, com única metodologia que tem e a única ideia de conhecimento que tem na Bíblia também, né? Jamais existe mais de um tipo de compreensão do conhecimento nessa diversidade de textos. É uma única só. Ai, meu pai amado. Mas numa rápida varredura aqui na história, compactando alguns milênios em 20 minutos, nós vamos ver que teorias de ensino-aprendizagem não são proposições recentes. Não. Desde a chamada Escola de Atenas, e essa escola não era uma escola de tijolos e cimento, mas não era um prédio, mas é uma forma de pensamento que marcou ali aqueles filósofos e aqueles teóricos do ensino que viveram em Atenas ou sob a influência deles entre os séculos VI e V antes de Cristo, no trabalho e nos escritos de Sócrates, Platão, Aristóteles, ainda que em alguns desses nós tenhamos conhecimento apenas pelo que os que o seguiram escreveram. Exatamente como Jesus, por exemplo. É o caso de Tinho. Meu Sócratinho que eu tenho aqui. Aparentemente, assim como Jesus, a gente só tem informações dele a partir de seus discípulos. Então, é uma coisa aí relativamente comum na antiguidade, aparentemente. Por outro lado, essa academia, né, para o pessoal fazer a sua formação e tal, não sei o que lá, sua teoria sobre o ensino, sobre a aprendizagem, de acordo com os objetivos que esse pessoal tinha para os cidadãos atenienses de certa idade, porque se não entrava lá como criança, como adolescente, com uma iniciação um pouco complicada ali na academia, especialmente do ponto de vista moral, né? Não sei aí o que vocês pensam a respeito disso, mas do ponto de vista moral, cristão, tradicional, não rola muito bem seguir aquelas regras. Por outro lado, também não é só aí no mundo grego, né? A questão de ensino, aprendizagem, como fazer, quando fazer, é de tudo quanto é povo. Uma das tradições é essa clássica grega, temos registro, temos aí algumas reflexões a respeito, pode ser útil ou não, mas me preocupa como a gente vai começar lá nos gregos para falar onde vai a educação hoje. Espero que seja aí um arrazoado relativamente interessante, mas em 20 minutos, Senhor nos ajude. Mas naquela escola, naquele modo de pensar, havia um empenho muito grande pela busca da verdade como sendo um dos propósitos da educação. E eles travavam uma luta muito grande contra os chamados sofistas, e daí vem a palavra sofisma, que é tentar fazer alguma coisa parecer que é algo, mas que na realidade não é. Os sofistas se preocupavam tão somente em teorias da argumentação. Do ponto de vista daqueles que não eram sofistas ou eram da escola platônica. Porque se a gente tomasse o ponto de vista dos sofistas, o problema ia estar no trabalho do Platão, no trabalho dessa teoria clássica. Então, só pra gente ver que dá pra dar uma bagunçada nessa brincadeira aí. E outro ponto, parabéns pela leitura da Introdução à Filosofia de algum autor aí. E quanto mais absurda fosse a premissa ou o tema que eles queriam provar, se eles conseguissem provar, eles se sentiam gratificados porque eles estavam trabalhando apenas técnicas de argumentação. A escola de Atenas, ela buscava a verdade e se contrapunha ali àqueles sofistas. E quando a gente vai à história antiga, nós esbarramos também em Confúcio, e alguém pode perguntar o que é que Jerusalém tem com Atenas, mas aqui no caso, o que é que Confúcio tem com o Ocidente? Na realidade, aí temos os próximos passos dessa conversa. Respirem, apertem os cintos e bora ver. Quando nós vemos a influência que o mundo oriental está tendo cada vez mais presente na nossa civilização, é bom que nós nos preocupemos também e olhemos o que é que ele ensinava, o que é que ele... Duas coisas. A primeira, que nossa civilização? Você acha que você é de onde, meu querido? E a segunda coisa importante, para poder existir essa tal dessa sociedade ocidental, da qual aparentemente você faz parte, precisou primeiro ter um grande desenvolvimento do que você está chamando de
sociedade oriental ou algo do tipo, né? Não sei se vocês sabem, inclusive fica a dica para olhar na descrição desse vídeo a plataforma que a gente tem ali na Hotmart, porque tem um curso de Ética da Libertação, é Filosofia da Libertação, Ética da Libertação, na qual nós apresentamos o livro do Henrique Dussel, as 4 partes que tem esse livro, e na introdução é uma grande reconstituição da história que ele chama de história mundial e crítica, no qual a gente vê que essa chamada sociedade ocidental tem aí pouco mais de 500 anos, ou seja, extremamente recente na história da humanidade, e ela consegue se sobressair à medida que assimila e concentra conhecimentos desenvolvidos durante milênios em diferentes partes do mundo em seu território, aplicados especialmente para questões bélicas e de expansão, num projeto muito específico de sociedade. Tudo bem? E que aí vai se constituindo isso que a gente chamou de modernidade, né? Essa modernidade eurocêntrica e ocidental, que aí sim a gente vai falar desse negócio. Ou seja, pra gente poder ter hoje aí alguém que fala sociedade ocidental andando, correndo, no caso, correndo muito, teve que ter uma chamada sociedade oriental andando e preparando toda a cama, todo o solo fértil para você poder tornar infértil com essa ocidentalização. Então, tem que tomar cuidado. Exemplo muito bacana que a gente tem que ter, vou citar o Felipe Durante, por exemplo, nos reacts dele, ele sempre comenta, né, que quando os Estados Unidos ainda nem está sendo formado, chegando o raio dos reformados lá, depois chamado dos, como é que é? Os fundadores lá, a galera que vai fundar os Estados Unidos, tem um nome que eu esqueci agora. Essa galera que tá chegando lá, quando tá começando a chegar, na China já tem impressora imprimindo coisa, já tem uma tecnologia extremamente desenvolvida fazendo umas paradas muito loucas. Tem um pesquisador inglês, historiador, que apresenta, por exemplo, indústrias trabalhando com aço na Índia e também com um tipo de produção muito avançada na China, que depois vai ser importado para Manchester, no Império Britânico, e aí começar a chamada Revolução Industrial, aplicando e estruturando a base da produção industrial que já tinha na China, que perdeu aí seu relativo poder, sua posição tão hegemonizada por milênios, depois do chamado século das humilhações, em que você tem invasões de países do chamado Ocidente, que destroçam e colonizam a ilha, especialmente o Império Britânico, que tinha um grande objetivo de traficar ópio. Quer dizer, parabéns aí para essa sociedade ocidental, que agora está sob ameaça, entre muitas aspas, da sociedade oriental. Ô, pai amado, olha, a história é importante, viu? Ele propalava. Ele se intitulava primordialmente um professor. A influência dele foi enorme, não somente no passado, mas nos nossos dias, com essa amplitude da influência oriental em escala mundial. Nós temos que estudá-lo também. Mas como cristãos, a nossa análise é sempre no sentido de explorar possíveis convergências baseados na premissa de que toda verdade é verdade de Deus. Deus, por sua graça comum, possibilita que verdades aflorem aqui e ali nos pensamentos, nos teóricos, e cabe a nós fazer a triagem. Porque temos também, e isso é muito importante, talvez até mais importante, de identificar as divergências, de não cair fazendo apenas uma aceitação acrítica, sem crítica do pensamento de pessoas que vêm pontificar como é que as pessoas aprendem ou qual o propósito da educação ou a resposta àquelas perguntas que eu coloquei no início. O grande lance é, quando ele fala de acrítica, nós temos que fazer uma apologia acrítica às nossas crenças diante de tudo que não estiver em acordo com essa apologia. Então, na verdade, é não ter qualquer crítica e autocrítica ao próprio dogma para poder daí ser crítico com o que vem de externo. Então, não há crítica. Crítica, efetivamente, é você fazer depurações de tudo, absolutamente tudo. Mas quando você tem um ponto de vista que a partida é dogmática, doutrinária, que não pode ser mudada, não pode ter transformação, não pode ter mudança, não pode ter qualquer risco de passar por alguma crítica, passar por alguma avaliação, outra metodologia, aprendizado propriamente dito, quando você não pode aprender com os outros efetivamente, aí você vai ter esse passo de dizer que é crítico, na verdade é uma defesa apologética. Então, gente, com todo respeito, daqui pra frente não vai ter crítica aos outros, vai ter apologia da própria posição.
uma posição que não pode ser mudada e não pode passar pelo filtro da crítica. Essas armadilhas aí a gente tem que estar ligeiro, para não cair nas garras do inimigo. Por exemplo, nessas teorias antigas, nós cristãos podemos apreciar e até abrigar esse apreço pela verdade. Essa busca é nossa também. A teleologia daqueles pensamentos, não confundir com teologia, mas a teleologia que diz respeito ao propósito. Eles tinham muito claro o propósito da educação nessa busca pela verdade. Se vocês levassem a sério, se a gente como crente também levasse a sério esse negócio todo de buscar a verdade, a gente fazia autocrítica às nossas doutrinas. A gente avaliava. Mas não, aí é a parte da fé, da crença que ninguém pode mexer. Ou seja, se tiver problema, a verdade é defender acriticamente a nossa doutrina e manter a tradição, ponto. Isso é ser verdadeiro. Então não está buscando a verdade, né? Mas quando vemos as divergências, nós vamos notar também que elas tratam a educação num plano meramente horizontal, sem a dimensão do divino. Mas para o cristão, a realidade não está só nesse mundo aqui que nós vemos e conseguimos tocar, visualizar, mas principalmente procedente do Deus soberano. Na sala de aula? Então, aí que tá, olha o pulo do gato, a malandragem aí, crente. Não cai na lorota do crente que tá querendo te aprisionar. Olha, gente, não é só metodologia aí que não vai considerar o divino, hein? Tem que considerar o divino na hora de produzir pedagogia. Tem que, então, assimilar a nossa doutrina para daí o pensamento ser válido e a educação ser válida. Mesmo que ela não seja eficiente, efetiva, e para qual propósito? Se o propósito é descobrir a verdade, e a verdade já está no ponto de partida, que é Deus que manda nessa coisa toda, não tem busca pela verdade, ela já está dada. É um pensamento tautológico, fechado em si mesmo. Não há produção de conhecimento, há redução de conhecimento. Confúcio, nós também olhamos e notamos a ausência de Deus nas suas proposições. Graças a Deus, ele não era crente. Então como é que você está esperando que o Confúcio produzisse uma teologia, uma pedagogia cristã, um pensamento sobre educação cristão? Ô, pai amado, aí entendeu? Já tá é bélico o bagulho. Se não é crente, aí ó, tá problemático, não acredita em Deus. Então você não quer aprender com a galera, né, meu lindo? Aí complica. Confúcio ensinava, e isso é uma citação que os seus discípulos colocaram como sendo dele, os valores morais mais importantes são, que as pessoas podem atingir dependem, em última análise, de seus próprios esforços. Então, meritocracia, brincadeira, eu não conheço da teoria confuciana, do pensamento confuciano, da filosofia confuciana para poder fazer comentários. O meu ponto é, citação sem contexto é pretexto para você falar o que você quiser. Isso a gente já viu vários vídeos aqui, vídeos que o pessoal vai citando Marx, por exemplo, sem ler o texto. E aí a gente vê que são cometidas atrocidades exegéticas e hermenêuticas, né? Mas como a pessoa também é acostumada a pegar versículo bíblico e soltar para valer a própria ideia, né? Sai soltando versículo bíblico sem contexto, sem nada, eles fazem a mesma coisa com tudo quanto é pensamento que existe por aí. Confúcio, perdão aí pelo equívoco do irmão. Então é uma visão bastante humanista, horizontalidade. A percepção do transcendente, do divino está ausente. Agostinho, pulando séculos aqui, por outro lado, sendo um crente firme na palavra de Deus. Séculos e quilômetros, né? Saindo de Agostinho, saindo de Confúcio, que está ali na China, em alguma região que eu não sei qual, porque eu não conheço geografia chinesa, saltando para o norte africano, Agostinho, né? E Hipona, na Argélia. Quer dizer, e aí? Aí Agostinho agora vai valer, porque Agostinho vai falar de Deus, hein? No De Magistro lá, Deus é uma entidade importante. Ele demonstra intenso interesse na educação. Escreveu 2 tratados, De Doutrina Cristiana e De Magistro. Ele tinha verdadeira aderência à palavra de Deus e ele considerava a educação escolar cristã como parte do ministério pastoral. Ele considerava a educação como parte da tradição cristã. Porque ele era cristão. É lógico, mas, bom, o bicho era padre. Para ele, a tarefa de pastores e professores era, e ele coloca 3 coisas aqui. Primeiro, era descobrir a verdade nesse mundo criado por Deus.
Seguindo os gregos, diga-se de passagem, e também a tradição maniqueísta. Segundo, ensinar a verdade. E terceiro, defender a verdade quando ela é atacada. E baseado. Sim, quando é atacada pela mentira, pelo engano. Não necessariamente nós, nos dias de hoje, vamos assumir que verdade é ser um apologeta cristão. A gente já aprendeu, mesmo nós crentes. Baseado nesses 3 pontos aqui, ele especifica 6 princípios que deviam orientar o processo de ensino-aprendizagem. Nós não vamos entrar nos detalhes nem enumerá-los aqui, porque o nosso tempo é curto, mas Agostinho procurava afirmar o seu entendimento do que é educação a partir da palavra de Deus e da existência do Deus soberano do universo. Porque ele era católico, cristão. Se ele não fosse, ele não faria isso. Faria como Confúcio, que utilizaria outros princípios. Imagina se ele fosse um pedagogo muçulmano e utilizar o Islã e o Deus. Se ele fosse um pedagogo de uma tradição aí de algum povo originário e utilizar outras entidades ou nenhuma delas, outro tipo de filosofia de educação, não sei. Vê como fica complicado esse papo? É só apologia, né, meu lindo? Então não ajuda, isso não tá ajudando. Agora, minha preocupação é, eu quero saber pra onde vai a educação e a gente ainda tá em Agostinho. E você disse que é 20 minutos. Ou seja... A reforma do século XVI, ela traz um redirecionamento à palavra de Deus. É errado pensar que a reforma do século XVI, ela formulou novas doutrinas, mas ela volta à palavra de Deus. O trabalho dos reformadores foi o trabalho de garimpeiros, livrando-se do entulho da tradição humana que havia soterrado a palavra de Deus. Esse entulho também é aquilo que o Agostinho ajudou a construir. É o que você está chamando, né? De entulho? Então. Ai, olha, os reformados não criaram novas doutrinas, não. Não. Eles só recuperaram a doutrina original. Ah, tá de sacanagem. E, nesse sentido, ela aflora da reforma do século XVI, aflora esse conhecimento sobre profundas realidades transcendentes e caminhos extremamente cruciais a serem trilhados pelas pessoas no conhecimento de Deus, no abrigo da salvação trazida por Cristo Jesus, aplicada pelo Espírito Santo, mas levando também a uma ênfase muito grande na área da educação, especialmente a educação às crianças. Olha que maravilha que foi a reforma. Por que será que um reformado está gostando tanto dela? Na época de Lutero, as crianças eram muito bem-vindas, vistas como mão de obra adicional naquela sociedade agrícola, primordialmente agrícola, e elas eram uma bem-vinda mão de obra, mas eram raramente educadas. E a educação era algo considerado supérfluo, e Lutero diz que isso era um pecado horrível perante Deus, não educar as crianças. Veja, o interesse de Lutero na tradução das Escrituras era para que as pessoas lessem e compreendessem as Escrituras, mas para isso elas tinham que aprender a ler. E aí? E isso teria que começar com as crianças. Então, se tivesse um Paulo Freire aí, resolvia rapidinho. Educação de alfabetização de adultos de maneira crítica, transformadora e libertadora, que em 40 e poucos dias já dava seus resultados ali. Um negócio impressionante. Ou ainda o que faltou foi uma revolução cubana na Alemanha ali do século XVI. Tivesse uma revolução cubana, em 2 anos tinha resolvido e acabado com a analfabetização. Alfabetizou a população toda, garantindo educação de qualidade. E aí hoje você anda na ilha lá tropeçando numa galera que é formado. Todo mundo lá é engenheiro, é médico, é professor. Você vai encontrando gente tudo quanto é canto formado. Pessoal com educação de qualidade. Então faltou aí ou uma Revolução Cubana ou um Paulo Freire. Dá uma melhoradinha aí no trampo. Lutero é aquele que formulou essa ideia de em cada igreja uma escola. Calvino, ele funda a Academia de Genebra, ele funda também uma escola para as crianças e crianças carentes também. Zwinglio é interessante, ele escreve muito sobre educação e é interessante que ele inclui a prática de esportes, algo que veio somente ser parte do processo educacional algumas décadas atrás, mas ele inclui isso como sendo parte da educação. Faltou aí também um Fidel Castro, que dizia que o esporte não é apenas um direito do povo.
senão que também se converte, inclusive, em um dever revolucionário. Valeu, comandante. Outra coisa, pena que o Thomas Minzer não teve tempo, né, de fazer a escola dele. Não sei por quê. Comênio, né, João Amos Comênio, ele procura uma educação abrangente, uso de ilustrações. Comênio foi um dos primeiros que fez uma estratificação da assimilação cognitiva das crianças, alguma coisa que só seria discutido 3 séculos depois dele. Ainda que nós encontremos em Comênio uma boa metodologia, ele ainda trabalha numa fraca base teológica, mas ele não deixa de ser influenciado pela Reforma e foi um grande inovador na área da educação. Mas a nossa pergunta é para onde vai a educação? Por que isso? Porque no século XX que nós vamos observar uma verdadeira explosão de teorias educacionais. E, infelizmente, a maioria delas parte da premissa errada da neutralidade da natureza humana. Se esse maluco citar Gênesis, eu vou ficar muito fulo. Porque eu já não aguento mais reagir a vídeo que depende da gente crer que somos todos pervertidos, destroçados, maus por natureza e que ou você se converte ou você continua na miséria, na bagaceira. Eu não suporto mais esse negócio de que você depende de chamar o outro de um cocô, isso é um pedaço de cocô, para depois tentar transformar ele em algum adubo para cuidar da terra. Eu não aguento mais. É muito cansativo esse negócio. Dito isso, durante o século XX, realmente vai ter um cuidado muito maior com a educação, sabe por quê? Porque depois do processo de implementação da indústria extremamente violento, da indústria capitalista, desenvolvimento capitalista extremamente violento, que com muita luta da classe trabalhadora conseguiu direitos para os trabalhadores e tudo mais, para qualificar, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do trabalho do ponto de vista do capitalismo, para você melhorar esse processo produtivo, era necessário qualificar a mão de obra. Para isso, você precisa, em escala, formar pessoas como força de trabalho qualificada ali para a indústria. Quando você tem a Revolução Comunista, a Revolução Socialista, as revoluções populares, que tentam implementar projetos de desenvolvimento alternativo, querem ganhar tempo nesse processo para conseguir aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas realmente possam ser atendidas em suas necessidades e tudo mais. Implementa-se como um dos primeiros passos uma educação formal em massa. E aí também tem grandes teorias sobre educação, de como que você, da melhor maneira, forma essa mão de obra qualificada. Para que esteja ali consciência, crítica, possa trabalhar, atuar, formar, auxiliar o desenvolvimento humano e da sociedade e das próprias forças produtivas, tudo bem? Então, é um planejamento que, do ponto de vista do neoliberalismo, por exemplo, vai aparecer como recurso humano, né? Vai parar de chamar de ser humano, vai chamar de recurso humano, capital humano. É um capital humano que você tem, é uma peça aí dentro dessa engrenagem que você pode ou não qualificar para conseguir um melhor ganho aqui e ali, no ponto de vista de lucro. Do ponto de vista de sociedades que visam o comunismo, não é um recurso ou capital humano. A gente tem ali uma força de trabalho que necessita de descanso, qualificada e tudo mais, e que, do objetivo do processo da organização, do processo produtivo e da organização da divisão social do trabalho, em última instância, é melhorar a qualidade deste elemento dentro do processo produtivo. Porque é o elemento que produz e que consome, ou seja, que garante o próprio ciclo de qualquer produção de riqueza. Se você destrói ele, você é imbecil. As pessoas nascem neutras, isso não é bíblico. E se você começa com a premissa errada, você não pode chegar a conclusões adequadas. É nesse século XX que ainda que nos esforcemos para discernir alguns pontos de convergência, é que nós vamos verificar um grande descolamento de conceitos bíblicos e conceitos que são preciosos, dos quais os cristãos não podem abrir mão. Chama secularização isso daí. Acho que vocês deveriam ter aprendido. Inclusive é filho da reforma. Pô, mano, a gente que é crente, a gente sofre na mão desses caras aí, viu? Pô, apologiazinha. Sem comprometer a saúde moral e espiritual e intelectual dos seus filhos. Algumas dessas teorias, elas batem de frente, elas chocam-se com conceitos da palavra de Deus. Porque o objetivo da educação não é ensinar a palavra de Deus. Exceto se for na igreja. Aí na igreja você faz isso.
E nós ressaltamos nesse século XX a influência de John Dewey com o seu pragmatismo, os fins que importam, não interessa como nós chegamos até ele. Um autor estadunidense acabou de ser assassinado e se revira no túmulo. Caso ele não tenha morrido direito, acabou de enterrar. Cara, pragmatismo do John Dewey é os fins que importam, os meios não. Ai. Bom, para a surpresa de muitas pessoas muitas não, porque somos poucas, de pouquíssimas pessoas que seguem este canalzinho aqui, o meu TCC, a minha monografia na graduação, tem como título Experiência e Natureza, o pragmatismo de John Dewey. Sim, sou muito influenciado pelo pragmatismo de John Dewey e pouco tem a ver com essa groselha dita pelo querido presbítero Solano Portela, que conhece Deus, o mundo, sua obra e os rascunhos que Deus esqueceu de botar em prática, de terminar de escrever, de fazer. Que consegue falar de educação desde Platão, Confúcio, não sei mais quem, chega no John Dewey. Só uma dica, não é isso que se trata. Trata-se de uma metodologia de operacionalização do próprio cérebro, de resolução de problemas. É um modo de pensar a relação do ser humano com o seu meio, com o ambiente no qual ele está, descobrindo que não se pensa abstratamente no além ou não sei o quê. Nós buscamos resolução de situações indeterminadas, de problemas, e assim, por meio de ensino e aprendizagem na prática experiencial dos seres humanos, a gente pode potencializar o nosso caminho de maneira cada vez mais rigorosa, prática, e que você compartilha com os demais qual a metodologia você utilizou para tentar potencializá-la e ver, inclusive, se dentro do seu processo de construção com a experiência da natureza não houve limitações e essas limitações não podem ser aprofundadas e enriquecidas. Então, tem nada a ver com essa groselha aí. Absolutamente nada a ver. E a educação que vem desse tipo de proposta é muito interessante. Mas... vai lá, pastor, prega a palavra de Deus. Lev Vygotsky, com vários neologismos em sua teoria, mas bastante interessante as teorias dele. Que teoria que fica aí sem, entre aspas, neologismos? Vocês inventam uma idolatria cada dia que passa. Cada dia é idolatria de alguma coisa que tem um nome de alguma coisa. Vocês inventam nome para poder ter problema para resolver. É impressionante. Então, vocês põem ismo no final de qualquer frase, de qualquer palavra, de qualquer termo, de qualquer conceito e parece uma coisa que vocês estão combatendo. E aí vai querer dizer que o Vygotsky fica inventando neologismo como se fosse uma desqualificação de uma teoria que revolucionou a educação? Ah, te lascar! Nível desenvolvimental, proximal e... Desenvolvimental. O que foi isso aí? Zona de desenvolvimental proximal, representando o nível atual, o nível que a criança vai chegar, e falando do papel do professor como sendo aquele que vai possibilitar a criança chegar de um nível para outro. Do professor, da sociedade, da comunidade escolar, da organização entre os atores da educação. Tá lendo o livro de introdução à educação, além de introdução à filosofia, né? Essa é uma visão um pouco diferente aqui no século XX, porque o papel do professor ele foi relegado à função de mero facilitador. E a isso damos crédito, se podemos chamar de crédito, a Jean Piaget, pai do construtivismo, que é muito mais uma filosofia do que uma metodologia. Nomes como Maria Montessori, que falou bastante, escreveu e praticou o tratamento individual das crianças, a ideia de aprender fazendo, manuseando objetos. Mas a Maria Montessori também creditava o progresso intelectual a uma força espiritual interior. Ela deveria ter acreditado a Deus, aí estava liberado, né? Ai, mano, morte triste desse trabalho do pessoal reformado. Temos Edgar Morin, que é um nome muito conhecido, ainda vive, que fala da complexidade das coisas. As áreas de conhecimento não são estanques,
mas elas se comunicam com as outras, e é por isso que dentro da pedagogia se fala tanto hoje em dia de transversalidade, interdisciplinaridade. As coisas são vasos, as áreas são vasos comunicantes entre si, e nós como cristãos podemos abraçar essa ideia da complexidade, porque Deus é aquele do qual procedem todos os conhecimentos e aquele que conjuga em si todas as áreas de conhecimento. Cara, o que A tem a ver com B? Se alguém conseguir entender, você põe no comentário aqui, porque para mim... Mas Mohan vai além disso e a complexidade dele termina sendo uma complexidade muito complexa, levando quase a um agnosticismo pedagógico e professores ao desespero. Por favor, alguém me explica o que ele está falando. Porque as coisas são tão complexas que você não consegue, na realidade, discernir o que fazer com ela. Bem-vindo ao mundo. Que nós citamos todos aqui, Jean Piaget é aquele que tem tido mais influência no Brasil na formação dessas teorias construtivistas, e ele entra também na área de formação moral, porque ele escreveu um livro chamado Juízo Moral da Criança, onde ele coloca que você dar diretrizes morais à criança significa coação moral. E ele extrapola, então, a parte pedagógica, onde ele dizia que dar direcionamento pedagógico às crianças significa uma coação intelectual a elas. Mas o maluco falou até agora, não disse nada, e eu não sei para onde a educação está indo. O século XX também é aquele que tem influências mais disruptivas na esfera educacional, como, por exemplo, Paulo Freire, nos seus diversos livros aqui, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, e assim vai até a Pedagogia da Tolerância, que foi um livro publicado depois que ele faleceu. Ele enaltece... Essas informações aí, curiosidades, acho que é para dar alguma credibilidade porque ele está falando, porque até agora a gente fez uma grande enciclopédia de ideias, né? Um varal de conceitos e nada. O propósito da educação como sendo um instrumento de crítica social e não esconde as raízes marxistas de sua filosofia. Chama-se honestidade. Paulo Freire escreveu: antes mesmo de ler Marx, já fazia minha as suas palavras, já fundava a minha radicalidade na defesa dos legítimos interesses humanos. Prefiro ser criticado como idealista e sonhador inveterado por continuar sem relutar a apostar no ser humano. O homem é um santo. A gente deveria ir aprender com ele. Não existe menção aqui de um Deus soberano, de onde fluem todas as... É que ele não estava pregando, né? Se ele estivesse no domingo pregando, se fosse um pastor fazendo uma predicação aos fins de semana, quem sabe ele falasse graças ao Deus soberano que nos deu a capacidade de apostarmos nos seres humanos. As coisas... E Paulo Freire é conhecido mundialmente no Brasil, ele é o patrono da educação por uma lei de 2012, a Lei 12.612. Rapaz, eu acho que ele, com todo respeito, pastor, presbítero, já não sei mais o que a gente está fazendo aqui, com todo respeito, eu pegaria essa sua busca por conhecimento, ávido por informações completamente irrelevantes para a construção de uma ideia, e aplicaria para um programa de curiosidades sobre mínimos detalhes da Bíblia. Ia ser muito interessante para a garotada. Mas sintomático também do terrível estado da nossa educação é o endeusamento de figuras como Rubem Alves, com suas tiradas, diga-se... Que terrível estado de educação! De repente a gente agora está no mar de merda, porque até agora as ideias foram boas, tava um monte de coisa legal aí. Aí agora o Rubem Alves é o problema. E para quem nem sabe quem é Rubem Alves... É porque você não sabe o quanto os reformados deu esse cara. Inclusive, só fui descobrir que o Rubem Alves era da cidade que eu cresci, Lavras, sul de Minas, depois de adolescer, quase jovem já. Aí eu falei, caraca, ele era de Lavras, eu cresci nessa cidade e ninguém fala o nome dele. Porque ele foi apagado da história da galera aí presbiteriana. Apagado, literalmente. Entre os crentes o cara foi apagado, ficou aí em rincões, e ainda bem que alguém manteve vivo o nome dele dentro da tradição religiosa. Bem escritas, ele é bem competente na escrita, mas vazias de sentido real e destruidoras da fé verdadeira. Ataque gratuito, hein? Para Rubem Alves, e cito ele, religião é camisa de força. E tá errado. Ele diz, Deus criou a religião, os pássaros, e a religião criou as jaulas. A gente tá vendo aí, cara. A gente tá vendo aí.
é que talvez o paletó tá folgado, você não tá sentindo ele apertando você. Se você sentisse ele apertando, você vai perceber que, cara, isso aqui é uma camisa de força, né? Esse negócio aqui a gente não pode aceitar nada que não fale que Deus é soberano. É uma jaula. A vida não pode ser economizada para amanhã, acontece sempre no presente. E suas ideias teologicamente são igualmente destrutivas. Mas o que isso tem a ver com educação e prática formativa das crianças, moleque? Nesse cenário, já caminhando aqui para o nosso final, de descolamento de teorias educacionais das mais elementares verdades e realidades da vida, no mundo criado por Deus, onde no máximo a figura de Cristo, que é o ápice de relevância na história da humanidade, passa a ser uma nota de rodapé nos Era para ensinar os evangelhos na escola? tratados de história. E os seus seguidores, nós, os cristãos, corpos e mentes estranhas na sociedade permissiva, adiciono mais uma pergunta: será que há esperança? Afinal de contas, a pergunta é: para onde vai a educação? Esperança de quem e para quem? Eu creio que sim. Na educação escolar cristã, quando adequadamente praticada, quando apresenta todas as áreas do conhecimento como procedentes e relacionadas com o Deus soberano do universo. Aí nós temos lampejos de esperança. Essa educação escolar cristã, eu vejo que ela está em processo de fortalecimento através de algumas vertentes teóricas e práticas, como, por exemplo, educação clássica, método cognitivo interacionista, pedagogia redentiva. Pedagogia redentiva. Deve ter sido um neologismo criado aí pelo Vygotsky. A chamada antigamente educação por princípios, ainda que a abordagem educacional por princípio é o nome atual mais preferido, e até via homeschooling, que se encontra em processo de aprovação no Brasil. Sobre o homeschooling, a gente aí tem 2 vídeos excelentes reagindo ao Rodrigo Mocelin. Então aqui se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. As escolas que possuírem como base uma cosmovisão cristã, que não desprezarem os diferenciais e que as distinguem das demais instituições seculares de ensino, virarão excelentes igrejas. Eu deixo a dica aqui também de você dar uma olhadinha nos nossos vídeos sobre cosmovisão cristã. A gente tem uma playlist tentando descobrir o que é, afinal, a cosmovisão cristã. Até hoje nós não descobrimos. E eu já cansei, mano. Nem quero ver o final desse negócio aqui, porque a gente já sabe onde vai dar. É só Jesus é legal, o diabo é mau e pronto. Então, se você gosta do nosso canal, não se esquece de se inscrever, curtir, ajudar a compartilhar, fazer essas pequenas reflexões, dar uma olhadinha como você pode apoiar a gente no nosso trampo, na nossa correria e trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Tamo aí.